tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Cidades distantes e um pouco hesitante, percebi, só mais perto eu me via completo. E quando alguém pergunta se esse amor pode ser pra sempre da gente, depende, é escolha, é intenção, é seguir em frente. Oh. E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre, a gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente. Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais, mais, e a cada novo sol eu amo mais. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor. Eu te amo tanto e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais, mais, mas se no fundo você entender que mais ainda é pouco, eu te amo tudo e em tudo eu te amo tudo e em tudo. Olá, olá, queridos casais. É sempre muito bom estarmos juntos, especialmente quando podemos refletir a respeito desta preciosidade que nós temos, que é o nosso relacionamento conjugal. Para começar, deixa eu contar uma historinha para vocês. O nosso casamento, ou o nosso álbum de casamento, tem uma imagem muito interessante. É um momento em que a Vânia está chegando, e eu também, né, indo na direção dela, e o fotógrafo pega exatamente o momento em que o meu sogro faz ali a transmissão, né, da bênção para mim. Então ele passa aquela noiva linda, maravilhosa, a mais bonita que eu já vi, para o meu cuidado, digamos assim. Eu ia falar comando, mas vamos falar cuidado que fica melhor, né? E mais atrás, por trás da imagem, está o relógio da igreja. Nós nos casamos ali na Igreja Batista em Perdizes, marcando 8 horas. Primeira vez que viu este álbum, nós estávamos juntos, meu sogro então, brincando, apontou para o relógio e disse: este é o minuto mais caro da minha vida. Ele disse: mas eu gastei a mesma coisa com a outra filha. Brincadeiras à parte, nosso tema hoje tem a ver com o valor do casamento. É claro que não estamos falando da cerimônia, não estamos falando dos custos adicionais da preparação de um casamento, quanto custa montar um apartamento, coisas desse tipo. Estamos falando deste valor incalculável, inestimável que a união conjugal possui. Mas para responder a essa pergunta, quanto vale o seu casamento, eu entendo que a gente precisa de outra pergunta. E essa outra pergunta é: para que serve o casamento? E vamos em busca dessa resposta lendo um trecho da Palavra de Deus que fala do primeiro casamento da história, que é o do vovô Adão e da vovó Eva, né? Capítulo 2 de Gênesis, versos 18 até 25, diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria esse:
o nome definido. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele e disse. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Pois bem, qual a finalidade do casamento? Vale a pena destacar, queridos, que o propósito ou a razão pela qual o casamento foi criado é para trazer esta mútua complementação para o homem e para a mulher. Ou seja, há uma conexão em que um completa o outro. E é esta a finalidade primária de um relacionamento conjugal. Mas há dois segredos aqui que precisam ser observados com atenção, porque eles nos ajudam a entender mais sobre este propósito, né? No verso 18, o verbo aqui é corresponda. Farei alguém que lhe auxilie e corresponda. Os entendidos da língua grega dizem que a ideia aqui é duas pessoas do mesmo tamanho, duas pessoas no mesmo nível, duas pessoas que efetivamente se completem. Então isso nos dá uma pista muito interessante sobre esta complementariedade que existe ou que deve existir entre marido e esposa. A Vânia tem uma ilustração para isso muito interessante. Ela fala da chave e da fechadura, não é? Que se encaixam perfeitamente. E é exatamente essa a ideia, uma boa ilustração. Porque quando chave e fechadura então se encontram, e o propósito é abrir, nós temos aí um novo ambiente, um novo espaço se abrindo. E é exatamente isso que acontece na vida do casal que se une. Eu me lembro quando Vânia e eu voltamos da lua de mel, né? Claro, nosso apartamento já estava preparado, tudo prontinho, mas aquela reentrada, né, foi muito significativa, muito interessante. Passamos ali a chave e quando abrimos era um momento diferente. Dali para frente viveríamos juntos e seria fundamental que tivesse exatamente o que a palavra de Deus nos ensina aqui com esta lição sobre a correspondência. E a palavra que eu quero usar aqui é interdependência. Tem uma música que diz: eu preciso de você e você precisa de mim. É uma boa música para cantar em casamento, né? Quem não casou ainda, se conhecer alguém, pode dar essa ideia. Já fica boa. É essa a ideia, uma das ideias pilares da vida conjugal. Um precisa do outro e o outro precisa do um. A gente pode falar assim, né? Agora, é possível crescer em interdependência? Claro que sim. Claro que sim. Não só possível, como necessário que isso aconteça. Eu quero entender que todos os dias nós precisamos olhar para o nosso cônjuge e dizer para ele: eu preciso de você. Não é só eu preciso de você para ir lá na padaria, né, comprar pão, ou não preciso de você para dar uma arrumadinha aqui nesse negócio que está quebrado, ou nessa louça que precisa ser lavada. Não. Eu preciso de você porque você me completa. Se tiver oportunidade, você está aí no sofá da sua casa, dá uma olhadinha para ele e para ela, né? E dá aquela piscadinha e diga, com todo o amor que você é capaz de reunir no seu coração, diga: eu preciso de você, cada dia mais.
Há um segundo segredo que nós encontramos nesse mesmo texto, que diz o seguinte, verso 25, estavam nus e não se envergonhavam. Interessante aqui, eu fico pensando que o pessoal do Discovery viu esse texto aqui, embora lá não esteja falando de casamento, um programa muito conhecido agora, que é o Largados e Pelados, né? Eu acho que eles se basearam nesse texto, que aqui não são largados e pelados, são abençoados e pelados, né? Verso 25. E aqui nós aprendemos sobre a convergência. A convergência, gente, é o selo da interdependência. Como assim, pastor Kleber? Que negócio é esse de selo? A gente quase não usa mais, né? Mas antigamente, quando a gente ia no correio, mandar uma correspondência, agora também vai de vez em quando, né? Mandar um Sedex, alguma coisa assim, chega lá, você paga, eles colocam um selo que diz, tá pago, tá garantido, realmente foi conferido e tá pronto para ir. Ou no cartório, coloca ali aquele selo do cartório. Eu quero entender que a convergência conjugal é este selo da interdependência. Não apenas é preciso dizer que o meu cônjuge, que a minha esposa é fundamental na minha vida, não basta que eu saiba que a Vânia é necessária, que você saiba que o seu cônjuge é necessário, mas é preciso também que haja uma entrega da minha parte deliberada na direção da minha esposa, na direção do meu cônjuge. Compreenda, eu preciso saber que o meu cônjuge é indispensável na minha vida, mas da minha parte também precisa acontecer um movimento de entrega na direção dele. Uma vez eu estava andando nas ruas ali do bairro de Higienópolis, em São Paulo, e tinha um rapaz que trabalhava numa banca, assim, em frente ao prédio da igreja, e quando ele me viu, pastor, eu estava vindo segurando um guarda-chuva, porque ele não morava longe e estava vindo a pé naquele dia. Começou a chover, abri meu guarda-chuva, pastor, me dá uma carona, né? E eu falei, pode vir. Ele entrou então debaixo do meu guarda-chuva e fomos os dois, né? Cada um molhando um pedaço do corpo, né? Durante alguns quarteirões. Aí quando chegou num determinado momento, não eram tantos, estavam a dar 3, no segundo ele disse, pode vir aqui à esquerda que eu vou para lá? Eu disse, não, então, mas agora eu vou em frente. Ele disse, então tudo bem, e foi embora. Na verdade, esse guarda-chuva é uma ilustração deste movimento de convergência que precisa acontecer entre marido e esposa para que ambos estejam debaixo da mesma cobertura, do mesmo propósito, precisam caminhar juntos debaixo aqui deste mesma cobertura, acho que essa é a melhor palavra. Amós, capítulo 3, verso 3, diz exatamente isso. Em forma de pergunta, o profeta diz, andarão porventura dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não é possível, né? Não é possível caminharmos juntos se não houver acordo entre mim e a minha esposa, entre marido, esposa, esposa e marido. E aqui também vale perguntar, é possível crescermos em convergência? Sim, sem dúvida. E a resposta passa pela decisão do meu coração, compromisso do meu coração de trabalhar cooperativamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um casal, quando se une, ele se torna um time só. Um time só. Você já deve ter ouvido alguém, ou um comentarista esportivo, talvez esposa, você diz, não, mas eu não sou de assistir futebol, mas se em algum momento você sentou lá no sofá junto com seu marido para assistir um jogo, ouviu alguma coisa do tipo, esse time é bom porque ele ataca junto e volta para defender. Mais ou menos isso, tá certo? Um time só. E assim deve ser o casamento. Assim deve ser o casal que pratica a convergência. Ou seja, o seu projeto também é meu. Os seus ideais também são meus. Às vezes, e eu já ouvi tantas vezes casais dizendo isso, né? Não, nós fizemos um acordo. Primeiro ele fez a faculdade, depois eu, ou primeiro ela, depois eu. Depois fizemos outros acordos, outros planos, também nessa mesma linha. Mas é muito triste e, ao mesmo tempo, muito perigoso
quando esta mútua complementação, quando esta mentalidade de que os dois são um time só, falta num relacionamento conjugal. Sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece quando o ataque está lá na frente e a defesa daqui atrás, o meio de campo some lá no campo de futebol? Você cria espaços para o inimigo atacar. O casamento também acontece a mesma coisa. O casal que não reconhece o valor da mútua complementação, o casal que não é capaz de responder adequadamente por que estamos casados, e esse é o propósito, deixa buracos, deixa crateras no seu relacionamento. Quando o casal não se vê como um time. E eu vou dar 2 exemplos de perigos que podem acontecer quando falta esse senso de unidade, falta esse senso de que nós somos um time só. O primeiro deles é a infidelidade. Gente, exemplos existem de monte, você sabe disso que eu estou falando. Quando o casal não se vê mais junto, né? Às vezes nunca se viu, às vezes a partir de determinada fase do casamento não se vê mais, a impressão que tem é que cada um está indo para o lado do guarda-chuva, né? Então um quer puxar o guarda-chuva para um lado, o outro para o outro e não caminhando junto. Quando isso acontece, pelo menos 2 perigos eu vou te citar, como eu já mencionei. O primeiro deles é a infidelidade. Não é incomum que quando esse flanco está aberto, quando essa cratera está aberta no relacionamento, entre aí uma terceira pessoa. Vamos lembrar que uma infidelidade não é como uma gripe, né? Que você dorme fiel, acorda infiel. Não, ela vai acontecendo paulatinamente, ela vai acontecendo às vezes através das sensações. Ele não quer falar comigo, ela não fica perto de mim. Ele acontece a partir de pensamentos que vão se consolidando, pensamentos enganosos, são conceitos falsos que vão se formando. Ele acontece a partir de pequenos movimentos, as coisas vão ganhando forma. Ou seja, aquela cratera que em algum momento estava até que pequena, vai aumentando e aí pode entrar pessoas indesejadas, né? O inimigo joga aí, sem dúvida nenhuma, oportunidades perigosas. Há uma outra também que vale a pena a gente mencionar, que é uma sensação de desconexão. Às vezes a infidelidade não aconteceu e nem vai acontecer. Mas há uma tristeza no coração desse casal. Às vezes mais em um, às vezes mais no outro, às vezes nos dois. Que tristeza é essa? É uma sensação de que não vale mais a pena lutar por esse casamento. Esse casamento, sabe, já deu o que tinha que dar. Eu já me esforcei tanto, eu já fiz tantas renúncias, eu já me motivei tantas vezes, mas a coisa não vira, não vai. E quase sempre eu posso afirmar para você que na base dessa sensação está exatamente essa falta de percepção sobre a necessária mútua complementação que o casamento precisa gerar. Eu preciso olhar para minha esposa e ela para mim e ambos chegarmos a essa mesma conclusão. Olha, eu preciso de você e deliberadamente eu quero me entregar para você, porque nós somos um time só. E sorrimos juntos, choramos juntos, caminhamos juntos, as derrotas, as dificuldades são repartidas igualitariamente, assim como as vitórias também. Bom, isso nos ajuda a entender mais sobre o valor do casamento. Mas como nós não estamos falando aqui de monetarização financeira, não dá para precificar o casamento, os investimentos que eles requerem de nós também não são precificados, né? Não são monetários, mas são muito importantes. Eu quero citar alguns deles aqui, pelo menos 2 deles. Ou seja, para que você tenha este casamento que se vê como um time só, um casamento em que os dois se completam, alguns investimentos necessários, fundamentais, eu diria até indispensáveis. O primeiro deles é investimento espiritual. O que nós estamos falando? Estamos falando de um relacionamento centrado em Deus. Ah, pastor Cleber, mas eu não estou entendendo. Nós temos muita fé. Que bom, vamos precisar. Nós somos muito religiosos. Tá, pode ser um começo. Mas do que exatamente o senhor está falando? Eu estou falando de 2 coisas, tá bom?
Primeira delas, o casamento centrado em Deus é aquele cuja vontade do Senhor é a balize, é a referência da nossa vida conjugal, individual e conjugal. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você está andando na estrada, quase sempre tem ali um guardrail, tem uma divisa. Se não tiver um murinho, pelo menos está pintado no chão, dizendo que esse espaço é para quem vai, aquele de lá é para quem vem. Balize, referência, paradigma, régua. Qual é a régua que vai mover o coração de um casal que deve, pelo menos? A vontade de Deus. O que o Senhor espera para este momento? Qual a direção de Deus para este cenário? Por quê? Porque no momento que você pega na mãozinha da sua esposa, ou pega na mãozona do seu marido e saem pela estrada conjugal, muitas situações vão surgir em que um vai ter uma opinião X, o outro vai ter opinião Y. Mas é importante que o X e o Y se ajoelhem, dobrem os joelhos, né? E busquem a Deus e digam: Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer que nós, então, hajamos? Essa semana um marido me perguntava: pastor, meu filho adolescente quer pôr brinco. Eu tenho uma opinião. Na verdade, eu e minha esposa temos a mesma opinião. Não. Mas nós temos uma forma de falar para ele diferente. O que a gente faz? Dobrem o joelho, orem, peçam a Deus e conversem bastante e procurem chegar a um consenso. Veja, estamos falando de filho adolescente, mas antes dos filhos na adolescência e depois, o casal precisa saber qual a vontade de Deus para nossa família. Também a fé. Então eu falei, a vontade de Deus é a balize, e a fé no Senhor é o recurso. Ou seja, fé madura, escolhas maduras. Uma vez perguntaram para Dona Ruth Graham, esposa do Billy Graham: Dona Ruth, a senhora já teve vontade de se separar do seu marido? Ela falou: me separar não, mas já tive vontade de matar. É uma piadinha infame, mas às vezes a gente passa raiva. Não sei se acontece com você passa raiva no casamento, né? Ou porque ele demora muito para se arrumar e quando vai sair já está todo mundo no carro esperando e ele ficou enrolando, ou é ela que às vezes tem uma atitude X e aí o marido também fica aborrecido e vai por aí afora. Não é verdade, gente? Não tem hora que a gente passa raiva? E não só na hora da raiva, nas escolhas da vida o tempo todo, nós precisamos andar por fé e não por vista. Não é o que diz a palavra de Deus? Andamos por fé e não por vista. Ou seja, eu preciso agir pela fé e não pela carne, no meu ambiente conjugal. Em todos os ambientes, mas no conjugal especialmente. Se há um lugar onde a nossa fé é provada, talvez um dos lugares mais provados da terra, é no relacionamento conjugal. Isso precisa acontecer adequadamente. Ou seja, isso pede da minha parte investimento espiritual. Gente, casamento não é coisa de criança, casamento é para adulto. E casamento não é um brinquedo, vamos chamar assim, não é uma experiência, acho que fica melhor, né? Não é uma experiência para pessoas egoístas. Aí você diz: então foi ruim agora porque eu sou egoísta. Eu preciso dizer para você que eu também sou. Aliás, a notícia é um pouco pior, porque todos nós somos. E o nosso egoísmo ele precisa dar lugar, né, para a nossa dependência de Deus, para a nossa confiança, porque egoísmo é uma panela pronta, acesa ali, cujo fogo está aceso para as nossas carnalidades, para as nossas atitudes carnais. Nem precisa dar uma lista aqui do que poderia acontecer no relacionamento conjugal, a partir de um relacionamento conjugal, como a nossa carne pode se inflamar e aparecer de uma maneira trágica e horrível. Porque acho que essa lista ia tomar muito tempo, né? Casamento é uma experiência muito adequada para exercitar a nossa confiança no Senhor. Mas eu falei de 2 investimentos, deixa eu citar o segundo. Investimento afetivo, ou seja, um relacionamento marcado pelo amor. Falo em marca, me veio na mente o seguinte: eu me lembro, meu avô fazendeiro, tinha uma paixão por gado que era uma coisa maluca. E algumas vezes na infância eu fui lá na área onde ele
cuidava lá do seu gado. E é interessante, todos os animais dele tinham uma marca, né? Miguel Paiva, MP, né? Porque às vezes quem trabalha com isso tem essa prática, né, de ficar mudando, colocar num pasto X, no pasto Y, para ninguém confundir, um animal é de fulano, é de cicrano, quase sempre eles eram marcados, imagino que ainda são. MP, Miguel Paiva era a marca dos animais do meu avô. Nós não precisamos ser marcados com ferro quente não, mas precisamos ser marcados com amor. O amor. É tão lindo isso, gente, quando a gente observa um casal e diz, poxa, esse casal se ama. Mas é um casalzinho novinho, acabou de casar. Você diz, porque está começando? Não, é um casal que está encaixado, né? Que tem essa ideia mesmo de um abençoando o outro, ajudando o outro, um cuidando do outro, um amando o outro. Isso fica transparente. Às vezes é um casal de meia idade, às vezes é um casal já que os cabelinhos já estão brancos, né? Ou em alguns casos poderiam estar, mas um casal que se ama. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O amor não é a causa do casamento e nem tampouco o propósito. Talvez isso. Que? Como é que é? O casamento, nós não nos casamos para amar. Ou não, sequer por causa dele. E muito menos para ele. Eu vou explicar melhor porque é importante isso. O casamento, gente, é a estrada. É a estrada. Casamento, o que é casamento? Casamento é aliança. Certo? Casamento é aliança. Não anel, né? Aliança. Esse relacionamento que funde uma pessoa à outra. E o amor é a estrada que me leva a essa aliança. A validação, a preparação dia após dia dessa aliança. Quanto mais eu caminho com o meu cônjuge, mais essa aliança vai se tornando real. Ela já existe de fato, mas ela vai ganhando contornos ainda mais reais, ainda mais bonitos. Ou seja, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo inclusive usa essa expressão, andem em amor, né? Andem em amor. Isso vale para o casamento também. Andar em amor, ou andem em amor, como Cristo fez e amou a sua igreja. Agora, o casamento precisa ser lapidado, esse amor conjugal, melhor dizendo, precisa ser lapidado ao longo da caminhada. E para a gente chegar aqui no fim, eu quero pontuar um pouco do como isso pode acontecer. Como é que esse amor conjugal é burilado? Através do comprometimento mútuo, ou seja, eu estou falando aqui de constância e de fidelidade. Não dá para a gente burilar um amor conjugal com aquele que todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, diz eu quero me separar, quero me divorciar, então, é inconstante, ou os históricos de infidelidade, né? Isso maltrata o amor ao invés de burilar. 2, comunicação madura. O que é uma comunicação madura? Em poucas palavras, é aquela que aprofunda a intimidade conjugal. Um é capaz de ser quem é, de fato, né? Com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas também com o seu amor, com as suas expressões de afeto, do jeito que é, pode se revelar ao outro, e isso produz essa liga, isso vincula ainda mais um ao outro. Isso é intimidade. Você vai conseguindo com o tempo e vai conseguindo com uma boa comunicação. É aquela comunicação, gente, quando o marido chega em casa, a esposa olha para ele e fala, o que foi que aconteceu? Pô, parece que ela lê pensamento, né? Como é que ela vai adivinhar o que foi que aconteceu? Aí ela sai dizendo, brigou com o chefe, não sei o quê, no trânsito, para tentar adivinhar. Os maridos nem sempre são tão perceptíveis assim, mas eles também sabem, né? Às vezes dizem para os filhos, a mãe não está legal hoje, então é bom vocês não exagerarem. Também conhece ao seu jeito masculino de conhecer. Intimidade conjugal é fundamental e é um reflexo de uma comunicação madura. Autodoação é um terceiro elemento aqui. Do que nós estamos falando? Renúncia e abnegação graciosa. Abnegação, gente, não significa anulação, tá bom? Não estou dizendo que um deve se anular em detrimento do outro.
mas deve doar-se graciosamente pelo outro. Você quer um exemplo? Mamãe está lá comendo aquela última bocada da sobremesa dela. O filhinho chega e fala, mãe, me dá um pedaço. Quase sempre a mãe vai dizer, toma filho, pode comer. O filho se arrepende no meio do caminho e diz, não era o seu último pedaço. Ela diz, não, mas o meu prazer é dar para você isso aqui. Na média é assim que acontece, não é verdade? Isso precisa acontecer entre um casal que lá atrás, diante de Deus, disse, eu quero viver com você e para você, né, todos os meus dias. Aquele casal que se uniu através de uma aliança conjugal. Valorize o seu casamento, para encerrarmos. E você vai me perguntar, mas como? Primeiramente, com ações de graças ao Senhor pela bênção da sua aliança conjugal. Você pode dar aquela olhadinha aqui, já piscou com um olho, agora pisca com o outro, né? Para o seu cônjuge. E diz, como eu sou grato por essa mulher, olha que mulher linda que Deus me deu. Olha que homem, as meninas não vão mentir, né? Então, olha que marido simpático que Deus me deu. Olha que marido bacana, bonzinho, né? Vai até pegar um copo d'água para mim agora. Agradeça a Deus por essa bênção que está aí do seu lado, que é o seu cônjuge. E também com expressões de honra e de graça, ou seja, aceitação ao seu cônjuge. Honra, gente, valorização. Valorize, tá certo? A gente pode falar disso em outras ocasiões, mas tire aquela palavra ácida da sua boca, aquela palavra que critica, aquela palavra que bate sempre no erro. Valorize. Expressões de honra e também expressões de aceitação. Graça. Meu coração está aberto para você. Quanto vale o seu casamento? Vale muito. O preço é inestimável, mas ele vale cada centavo espiritual e afetivo que você já investiu e que você ainda vai investir. Que Deus abençoe o seu amor, que Deus abençoe o seu casamento e que Deus abençoe a sua vida. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé, se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, não, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão a vida então passaria, vazio seria falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse